No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são os meus 10 livros favoritos de Stephen King. Em 2020 fiz um vídeo ranqueando todos os livros que eu já tinha lido do King, se não me engano eram 28 naquela época. E hoje eu vim aqui então para contar quais são os meus 10 favoritos, porque desde então, um ano e meio eu acho se passou, e eu li mais alguns livros do King e muitos entraram pro meu top 10, A maior mudança realmente aconteceu no top 10. Claro que quando a gente vai enfiando novos livros no top 10, outros vão descendo, Mas realmente as novidades estão concentradas, mais concentradas, nos 10 primeiros colocados. Então eu resolvi fazer esse vídeo de top 10 para compartilhar esses títulos com vocês. Daqui a um tempinho eu faço um novo vídeo ranqueando todos os livros que eu tiver lido do autor até o momento, Então, antes de eu contar para vocês quais são esses 10 livros, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar meu obrigada aos membros do Clube da Manita. Bom, como eu falei, quem já assistiu, aquele vídeo dos livros ranqueados, eu vou deixar o card aqui para quem quiser assistir, vai perceber que algumas mudanças grandes aconteceram no top 10, Desde aquele vídeo eu acho que eu li mais ou menos uns 10 livros do King. Eu fiz outras leituras, mas algumas foram releituras também, então não conta, Apesar de que eu acho que releitura até justificaria mudar o livro, de posição no ranking, mas enfim, acho que foram realmente uns 10 livros inéditos pra mim que eu li entre o momento que eu gravei aquele vídeo e agora, Então vamos lá para o meu top 10, começando com o 10º lugar, que é de A Dança da Morte. Na época que eu fiz o vídeo, aquele vídeo não tinha ainda lido esse livro, eu acho que eu tava lendo, ou tava no processo, e terminei, e ele entrou para o meu top 10. Esse livro aqui foi uma experiência de várias fases para mim, O começo foi difícil, porque tem muitos personagens, e o King vai jogando as informações e a gente que lute, Mas aos poucos a gente vai pegando o ritmo da leitura, da narrativa, dos acontecimentos, e a gente vai se ambientando e a leitura vai ficando cada vez melhor. Com 30% eu dei uma pausada, porque eu fiquei realmente assim, um pouco sobrecarregada, e foi ótimo, na verdade, ter feito essa pausa, porque depois eu voltei, depois de um mês mais ou menos, eu voltei com tudo. Então achei que realmente valeu a pena dar essa pausadinha. E aí a leitura fluiu muito mais, aí em 75% eu realmente devorei, porque eu queria muito saber o que ia acontecer nessa história. Então, nem sempre foi uma leitura, aliás, não foi uma leitura fácil, nem sempre foi uma leitura tão envolvente, Esse início, como eu falei, foi mais difícil, mas no geral, eu acho que ele é um livro, assim, é uma obra-prima, Porque são 1.200, 400 páginas, não sei, 1.200 páginas de muita história, muitas coisas acontecendo. Então, acho que a gente tem que levar isso em consideração também, valorizar, essa criação realmente do King. E é o que eu disse, teve vários momentos para mim, mas no geral foi uma experiência muito boa e que valeu muito a pena. Então, 10º lugar para esse calhamaço, o maior calhamaço, de Stephen King. E sobre pandemia e etc, porque esse livro fala sobre uma pandemia, uma gripe, eu não senti muitos gatilhos em relação a isso. Eu li, acho que em agosto de 2020, por aí, e então estava ainda num momento mais delicado da pandemia, porque a gente ainda não tinha vacina, não sabia exatamente como lidar com tudo, ainda estava mais no início e tal, e eu não senti isso. Claro que pode acabar sendo um gatilho para outras pessoas, Mas fica aqui, então, esse aviso, porque eu sei que é uma leitura que muita gente quer fazer, mas acaba ficando com um pouco de receio por causa desse momento infinito que a gente vive, Então, no geral, assim, eu não acho que vai ser um gatilho tão grande em relação à pandemia. No 9º lugar, nós temos aqui O Iluminado, que vamos fazer uma confissão. Eu li esse livro em 2017, eu acho, e eu gostei muito, mas ele foi um dos meus primeiros livros do King. E, enfim, ficou nesse posto de um queridinho desde então, mas é um livro que eu acho que se eu relesse, eu não iria amar tanto. Eu não sei explicar exatamente o porquê, porque eu realmente achei ele um livro muito bom. Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, principalmente para quem já assistiu a adaptação do Kubrick, que esse é um livro sobre um homem, Jack Torrance, lutando contra os seus fantasmas, lutando contra ali um processo de loucura e etc, O filme eu acho que conta uma história diferente, então eu acho que é importante falar sobre isso, que é realmente esse processo, essa jornada do Jack Torrance, que não é fácil, não é
tão instantânea assim como o filme mostra. Eu acho que isso é uma parte muito interessante dessa história que o King criou. E aqui a gente também tem um pouco mais da Wendy, né, a esposa do Jack Torrance. A gente tem mais do passado dela, dos medos, das angústias. A gente consegue saber melhor quem é essa mulher, quais são os pensamentos dela. Então é realmente uma história muito completa, né, sobre todo aquela situação ali dessa família isolada, né, do Jack Torrance, da Wendy e do Danny, deles ali isolados no Hotel Overlook, etc, e tudo que acontece. Mas sendo bem sincera com vocês, eu realmente não sei se eu gostaria tanto se eu relesse. Um dia eu vou reler e aí a gente vai saber, mas por enquanto fica aqui no 9º lugar do meu ranking. No 7º lugar temos um livrinho pequeno, porém poderoso, que é o Ascensão, que é um xodó meu, eu realmente gosto muito desse livro. Aqui a gente tem o King sem ser terror, né, o Iluminado já é mais terror, tem algumas cenas ali que dão mais medo e tal, mas aqui a gente tem o King totalmente fora do terror. É um livro que eu super recomendo para quem quer ler o autor, mas não gosta de terror, né, enfim, de coisas mais sombrias, então recomendo demais Ascensão. Aqui a gente acompanha uma história que parte de uma fantasia, né, de uma premissa fantasiosa, mas que fala ali com metáforas sobre uma coisa que todo mundo vai passar de uma forma ou de outra. Então eu achei, assim, realmente encantador, chorei, me emocionei demais essa história pequenininha, mas realmente, assim, me tocou muito fundo. Realmente recomendo para todo mundo, para quem quer ler King, mas tem receio de ler terror, para quem quer ler King e não tem receio de ler terror, mas enfim, precisa começar por algum lugar, e para quem não quer ler King, mas quer ler uma história boa, enfim, que vai trazer reflexões, emoções e etc, Ascensão fica aí, então, no meu 8º lugar. No meu 7º lugar, nós temos uma surpresa, que foi uma surpresa pra mim, né? Que é o Trocas Macabras. Eu fui ler esse livro esperando não gostar, porque eu tinha visto algumas críticas negativas em relação ao final e etc. Então eu fui ler meio que tentando não esperar muito, né? E talvez isso tenha me ajudado a gostar tanto de Trocas Macabras, porque essa foi uma leitura que me trouxe muitos sentimentos, muitas sensações. Ela foi, de uma certa maneira, divertida, ela foi também assombrosa, né? Tem um lado ali da fantasia que o King sempre gosta de colocar nas histórias dele, né? Desse lado sobrenatural, que é completamente fora da realidade, mas que de alguma forma ele realmente consegue fazer a gente acreditar nessas histórias. E aqui o que eu achei muito interessante, né? Porque para quem não sabe, a gente vai conhecer uma loja chamada Artigos Indispensáveis na pequena cidade de Castle Rock, pequena e icônica cidade de Castle Rock. E nessa loja as pessoas encontram alguma coisa que elas querem demais. E o preço é ótimo, né? Essa é a melhor parte. O preço é ótimo, só que em troca desse produto, né, que essas pessoas desejam tanto, o dono da loja, que é o Leland Gaunt, ele pede um favorzinho, que a pessoa pregue uma peça ali em outra pessoa da cidade de Castle Rock. E com isso vocês já podem imaginar o que vai acontecendo, o caos que vai se formando nessa cidade, né? Então essa é a premissa da história. Eu gostei que com isso, com essa premissa fantasiosa, né, o King acaba fazendo a gente pensar sobre o valor das coisas, e não só sobre o valor monetário. Eu acho que tem essa reflexão sobre o valor monetário, sim, mas sobre o quanto as coisas custam pra gente, como tudo custa na nossa vida, né? Não dinheiro, mas outras coisas. Então, acho que essa foi uma reflexão que eu gostei muito nesse livro. Como eu falei, tinha visto críticas sobre o final, e não é o melhor final do King, mas não me incomodou. Então, gostei muito aqui de Trocas Macabras e super recomendo esse pequeno calhamaço, né? Aí agora nós vamos para o 6º lugar, com outro que eu nunca achei que fosse entrar no meu top 10 do King, que é o Sob a Redoma. Esse sim, um calhamaço. Esse livro aqui, como eu sempre falo, ficou na minha estante por muitos anos, né? Comprei ele em 2015, logo depois que eu li It. E fiquei enrolando, porque eu também via opiniões negativas, aliás, opiniões divididas, né? Por ser um calhamaço, também ficava enrolando, até que no ano passado, falei, vamos ler aqui. Então, fiz uma leitura coletiva de Sob a Redoma, que foi maravilhosa, que foi um super incentivo e, surpresa, favoritei o livro, tá aqui então no meu 6º lugar. Esse livro aqui acompanha, né, essa queda aí da redoma na cidade de Chester's Mill. Então também tem essa premissa do caos, né, porque a gente sabe como o ser humano se comporta ou não se comporta, né, numa situação desse tipo. E, diferente de A Dança da Morte, esse livro foi um que não me deu gatilhos, mas ele me fez pensar muito mais sobre a questão da pandemia e todo o cenário político que a gente vive, né, desde 2018. Então assim, como eu falei, não me deu gatilho, mas eu acho que ele é mais forte nesse sentido da pandemia,
sabe? Apesar de não ser o mesmo contexto, apesar de não ser, né, sobre isso, eu acho que todas as questões que o King traz em relação a essa sociedade de Chester's Mill, como essa queda da redoma sobre a cidade impacta na relação das pessoas ali, etc., eu acho que isso mexeu muito mais comigo em relação à pandemia, né, do que a Dança da Morte. Então fica esse aviso, mas é um livro maravilhoso, diferente da Dança da Morte, é tiro, porrada e bomba todo o tempo, então assim, você vai devorar porque ele é surpreendentemente fluido, tá? É uma leitura assim que dá pra fazer rápido, apesar do tamanho do livro, e também se não fizer rápido tá tudo bem, né? Mas tô dizendo que é realmente uma história em que muita coisa acontece todo o tempo, às vezes você fica até meio sobrecarregado, sabe? Tentando lembrar de tudo que tá acontecendo, mas eu gostei demais desse livro, gostei realmente, e como eu falei, foi uma surpresa pra mim, porque eu nunca achei que eu fosse favoritar sobre a redoma, mas tá aqui. E sobre o final, também falam mal do final desse livro. Eu gostei bastante, eu achei um final bem metafórico, bem reflexivo. Entendo que ele não funcione pra todo mundo, né? Não vou falar muito pra não dar spoiler, mas eu entendo que não funcione pra todo mundo, mas eu gostei. Eu realmente achei um final original e achei que trouxe ali algumas reflexões, coisas que, enfim, eu realmente não tinha pensado durante a leitura, que depois fizeram todo o sentido. Então agora vamos para o nosso top 5. Temos aqui no quinto lugar O Cemitério, né? Essa aqui é uma jacket do filme, mas enfim, a capa é essa daqui. E esse livro, eu acho que é o mais dark do King, assim, ele é o mais sombrio. Ele mesmo fala isso, mas quando a gente lê, a gente entende o porquê. E é um livro muito, bom, como eu falei, sombrio, né? Porque aqui a gente tá falando de um cemitério que traz as pessoas e coisas, enfim, de volta à vida, né? Então, por essa premissa, a gente já entende ali onde o King quer chegar. Mas é um livro também que fala muito sobre luto, sobre perda, sobre como é difícil para nós humanos lidar com esses sentimentos, entender, aceitar e reagir, né? Como cada um tem uma maneira de reagir a essas questões de perda e luto e etc. Claro, do jeito sombrio do King, né? Mas eu acho que ele traz essas reflexões e também é um livro bem fluido, que eu li bem rápido. Eu pontuo essas coisas porque eu sempre falo que os livros do King nem sempre são fluidos, e não são mesmo, que não é um problema, mas eu gosto de falar para as pessoas não irem esperando que elas vão sair devorando e etc, porque eu acho que o King, no geral, não é um escritor desse tipo, mas alguns livros são mais fluidos, e O Cemitério, para mim, foi bem fluido, foi realmente uma leitura que me trouxe essa sensação, né, de aflição, me trouxe essa questão da perda e etc, me trouxe reflexões, né, e me deixou com aquela sensação assim de ficar embasbacada com o quanto o King realmente foi para um lado sombrio nesse livro. No quarto lugar, temos mais uma surpresa, porque eu também não esperava favoritar esse livro, não esperava mesmo. Nós estamos falando de Billy Summers, que é o livro mais recente do King, né, publicado aqui no Brasil em setembro do ano passado. Bom, esse livro aqui eu fui ler, assim, claro, sempre espero gostar muito de um livro do King por ser o meu autor favorito, né? Mas eu fui ler meio que, sabe, não achava que eu ia favoritar realmente e, enfim, fui surpreendida mais uma vez, porque aqui o King realmente me fisgou, né? Ele conta a história do Billy Summers, né, que é um assassino de aluguel e que tá ali numa missão em que ele tá disfarçado de escritor. E aí, para convencer realmente as pessoas de que ele é um escritor, ele começa a escrever coisas da vida dele, do passado e etc. E aí começa toda uma jornada que envolve, que tem um lado do thriller, da perseguição e etc, mas também tem esse lado mais intimista, mais profundo, mais, enfim, reflexivo, né, que é o ato de escrever, o ato de você encontrar a cura através da escrita. E o que eu realmente gostei nessa história é um livro muito fluido também, eu devorei, e você quer muito saber o que vai acontecer com todo esse lado da perseguição e outras coisinhas que vão se desenrolando ao longo da história, mas o que eu realmente gostei nessa história foi que ela é uma declaração de amor, né, às palavras. Como eu falo sempre quando eu falo desse livro, não é aos livros ou às histórias, é às palavras, né, o poder que as palavras têm, porque a gente realmente acompanha essa jornada do Billy Summers escrevendo, colocando a história dele, os sentimentos dele ali, né, no papel, e ele se curando de alguma forma, encontrando algumas respostas. Então, isso realmente me tocou em Billy Summers, e claro, não pude deixar de pensar sobre a relação do próprio King com essa questão da escrita das palavras. Realmente foi uma trama que mexeu muito comigo, e o Billy Summers é um protagonista muito querido, assim, que é difícil você não se apegar. Mesmo assim, enquanto eu tava lendo, eu tava gostando e tudo, mas
eu achei que eu tava só gostando. E aí chegou no final, eu percebi que eu realmente tinha amado essa história, esse protagonista e tudo o que aconteceu, a forma como aconteceu. Então está aqui Billy Summers no quarto lugar do meu top 10, surpreendendo a mim pelo menos, né? E no terceiro lugar nós temos A Espera de um Milagre, que também é um livro que foge do terror, né? Todos esses livros, na verdade, que eu tô falando, tirando o Cemitério e um pouco o Iluminado, não são livros que dão medo, tá? Então, vocês podem ir, né? Alguns têm algumas coisas mais sombrias, outros menos, tal, mas, no geral, tirando esses dois livros que eu citei, são livros mais tranquilos do autor. Esse aqui é um livro que tem zero terror, tem um lado, né, sobrenatural, como sempre, mas é muito mais uma ficção histórica, e é uma história que vocês talvez conheçam pelo filme, né, pela adaptação do Frank Darabont, que é uma adaptação muito fiel. Ele não é um livro grande, mas o filme tem quase 3 horas de duração, então é realmente uma das adaptações mais fiéis que eu já vi, nesse sentido de adaptar quase a história completa, né? E funcionou muito bem, eu achei, na tela. Então, é uma história em que o King vai pro lado mais, né, dessa ficção histórica e também aborda questões sociais, que é uma coisa que ele gosta de abordar nos livros dele, mas que aqui vai um pouco mais forte, né? Porque acaba falando sobre racismo e etc. Então, é um livro que eu recomendo demais, preparem os lencinhos, né? Mesmo quem já sabe do final, eu já sabia do final quando eu li esse livro, eu não tinha assistido ainda ao filme, porque quando eu soube que era do King, eu fiquei chocada, e muita gente fica chocada que esse livro é dele, porque ninguém espera, né, que o rei do terror escreva algo assim. Mas enfim, eu sabia do final e mesmo assim foi incrível, porque tudo que a gente vai acompanhando na história, né, aquele jeito do King de narrar as tramas e etc, sempre torna uma história singular. Eu acho isso e acho que muitos de vocês concordam. Então é um livro que eu gosto demais e que eu recomendo bastante, e também recomendo especialmente para quem não quer ler nada de terror ou com elementos que deem medo e tal. Agora vem os dois que não vai surpreender ninguém, né? Mas vamos completar aqui o nosso top 10 com o segundo lugar de Novembro de 63, né? Que eu sou apaixonada. Eu li ele depois que eu fiz um ranking, né? Que eu li ele em novembro de 2020 e no ano passado eu reli com o pessoal do Clube na Manita. Também é um livro que não tem terror e tem viagem no tempo, que é uma premissa que eu sei que muita gente gosta, eu gosto bastante, sei que muita gente gosta também, então já fica aqui essa recomendação para quem gosta de histórias com viagem no tempo e realidades paralelas e essas coisas aí doidas, né? Quando o autor escreve bem, a gente consegue realmente acreditar que isso existe, talvez exista, não sei, mas enfim, aqui mais uma ficção histórica também, né? Porque aqui a gente conhece o Jake Epping, que descobre uma maneira de voltar no tempo para impedir o assassinato de John Kennedy, né? Então tem esse lado da ficção histórica, e não só da ficção histórica, mas também essa mistura com a realidade. Então, para quem gosta de história, e de repente para quem gosta especificamente da história de John Kennedy e todas as teorias da conspiração que existiram em relação ao assassinato dele em 1963, esse livro é realmente um prato cheio, porque tem muito disso. Além de tudo isso, tem também uma história de amor muito poderosa. Eu acho que de todas as histórias de amor que o King já criou e que eu li, né, essa aqui é a mais poderosa. Então eu gosto muito desse aspecto. E o Jake Epping é um protagonista também muito querido. Eu acho ele, em certos aspectos, muito parecido com o Billy Summers. O Billy Summers foi um livro que me lembrou bastante de Novembro de 63, apesar de não ter premissas parecidas nem nada. Alguma coisa na sensação que ele me causou me lembrou bastante de Novembro de 63, então, enfim, leiam esse livro, porque ele é realmente perfeito. Tem vídeo aqui no canal, e lá eu falei mais sobre a trama, etc, para quem quiser saber e ser fisgado por essa história também. E no primeiro lugar, surpreendendo absolutamente ninguém, temos It. Bom, na verdade, assim, eu acho que tem uma questão, eu amo It, sempre vou amar, sempre vou ficar relendo, etc. Mas eu acho que já temos uma questão de apego, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir tirar o It do primeiro lugar, até porque eu acho que o Novembro de 63 seria realmente o candidato a fazer isso, né? A tirar esse posto, e poderia. Mas eu realmente tenho um apego emocional muito grande com It, então ele sempre vai estar no meu primeiro lugar. Mas é um livro que eu amo, né? Todo mundo sabe, e que eu sempre repito, vai muito, muito, muito além do terror, né? Eu acho que é uma história que, claro, parte dessa premissa do terror, mas ela vai muito além disso e vai muito, muito, muito além do palhaço Pennywise, né? Ele acabou se tornando o símbolo dessa história, e com razão, né? Claro que ele aparece e tem um destaque, mas essa história vai muito, muito além, né? E no fim das contas, pra mim, ela é muito mais uma trama sobre a amizade, sobre o poder de acreditar, né? Sobre o poder da infância e da magia que a gente vive quando a gente é criança,
e também do amadurecimento, né, o coming of age. Então eu acho que esses são os verdadeiros elementos de It, essa é a verdadeira essência dessa história, que tem esses contornos de terror, inevitavelmente. Apesar de eu sempre defender que vai muito além do terror, já tem umas cenas um pouco mais pesadas, né, que quem não gosta do gênero realmente pode se incomodar. Mas é um livro que eu sempre recomendo, não para começar, porque eu acho que, né, na obra do King, né, porque eu acho que ele é muito grande, ele nem sempre é tão fluido, enfim, eu não acho que é o melhor livro para começar a ler o autor, a não ser que você queira muito, porque foi o livro que me fez me apaixonar pela obra dele, mas enfim, é um livro que eu recomendo, e quando eu recomendo eu sempre falo isso, não é só terror, são 1.100 páginas, né, de muitas outras coisas, fala sobre bullying, fala sobre racismo, fala sobre abandono parental, então fala sobre muitos outros temas que de repente, assim, olhando pela capa, a gente não imagina, mas quando a gente já conhece um pouco da obra do King, já sabe como ele trabalha, constrói as narrativas dele, os personagens, a gente imagina o quanto de conteúdo, de história, de temas, de assuntos e perspectivas e reflexões podem conter num livro como esse aqui. Então, se você achava que It é só terror, saiba que não é, que é muito mais do que isso, e também tem vídeo aqui no canal. O único defeito de It que eu sempre falo é aquela cena que quem leu sabe do que eu estou falando e que nunca vou passar pano ou falar que tá tudo bem, porque não está. Mas, né, o livro em si é maravilhoso, tirando aquela parte. Então esse é o meu top 10 de Stephen King. Como eu falei, foi a parte ali do meu ranking que mais sofreu alterações nesse 1 ano e meio, desde que eu gravei o vídeo, né, ranqueando os 28 livros que eu tinha lido até então do autor. Eu acho que esse meu top 10 mostra, sim, que o King é muito versátil, né, porque aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa que ele já fez, e é uma das coisas que eu gosto bastante, né, nos livros dele, o quanto ele consegue, às vezes, usar até premissas parecidas com obras dele ou com obras de outras pessoas e seguir ainda por caminhos originais. Então, é uma coisa que eu gosto bastante na obra do King, e hoje eu vou ficando por aqui, então. Me contem se vocês já leram esses livros, ou se vocês têm vontade de ler, se vocês têm vontade de ler King, se vocês já leem King, me contem quais são os favoritos de vocês. Vamos conversar aí sobre a obra desse autor que muita gente ama e muita gente quer amar, né? Então hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.